Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade. Ainda dentro do histórico que nos propusemos a fazer a respeito da mediunidade, saímos do século XVII com René Descartes e agora vamos para o século XVIII com Emanuel Swedenborg, um dos maiores intelectuais de sua época, físico, químico, um poliglota, uma pessoa excepcional em termos de intelectualidade. E num determinado momento, ele, com os seus poderes psíquicos que já vinham desde criança, com o desabrochar da sua mediunidade, que veio desde criança, ele começou a ter desdobramentos e, logicamente, saindo do corpo, ele entrava em contato com paisagens do mundo espiritual, com espíritos desencarnados, e através de todas essas experiências, ele formulou toda uma teologia. Agora, o problema é que ele fez isso sozinho. O problema é que ele não levou em conta, assim como Allan Kardec levou, o bom senso de discernir o que vinha dos espíritos. Então nós vemos na teologia proposta por Emanuel Swedenborg, ao lado de grandes verdades, ao lado de informações muito interessantes acerca do mundo espiritual, nós vemos peças teológicas herdadas do cristianismo que tanto ele estudou, pela teologia católica que ele tanto estudou. Então nós vemos uma amálgama de doutrina elaborado a partir das suas experiências no mundo espiritual. Mas, de qualquer forma, esse homem teve uma importância muito grande para a nossa história do fenômeno mediúnico, porque ele foi o primeiro grande sistematizador das informações a respeito do mundo espiritual. Ele recolhia aquelas informações e, quando voltava, escreveu vários livros a respeito dessas experiências. Ele que também era um portador de uma clarividência muito grande, porque ele jantava numa determinada cidade e, num determinado momento, ele viu o Estocolmo, que é a capital da Suécia, em chamas. Naquela época não existia uma comunicação instantânea como existe hoje, via telefone, via internet. Ele não teria condições de saber daquilo no mesmo momento em que estava acontecendo naquela ocasião onde ele jantava com alguns amigos. Então ficou mais do que provado em várias ocasiões os poderes mediúnicos desse senhor, desse grande pesquisador do século XVIII. Então, apesar de grandes verdades trazidas, houve também uma parte anímica dele que interferiu muito nessa obra. Mas, de toda forma, ele é um dos elementos importantes para estudarmos depois, em ocasiões futuras, no desenvolver dessa fase que nós chamamos de neoespiritualismo, que culminaria lá com os fenômenos de Hydesville a partir de 1848, nos Estados Unidos, com as irmãs Fox. Bom, a partir do momento, então, que nós vimos Emanuel Swedenborg, nós temos que dar uma passada pela Escócia. Estamos mais ou menos no ano de 1831, porque o grande Edward Irving, ele era um cura da igreja evangélica, da igreja protestante, na Escócia, e começou a acontecer com ele vários fenômenos mediúnicos, fenômenos que complicaram a vida dele, por motivos óbvios, dentro da igreja. Então ele resolveu fundar um núcleo de estudos onde ele misturava toda a teologia que ele tinha aprendido com a igreja reformada, aquelas informações mediúnicas que ele recebia até então. Diga-se de passagem, foi um trabalho muito rápido, apesar de intenso, de 1831 a 1833, mais ou menos, mas que já surtiu grande efeito. Até o escritor Conan Doyle, no livro A História do Espiritismo,
ele põe até Edward Irving como a ponte que liga Emanuel Swedenborg a Andrew Jackson Davis. Bom, definhou-se então os trabalhos de Edward Irving, mas nós temos que falar também, na mesma Inglaterra, sobre os trabalhos dos Shakers. Os Shakers são uma seita dissidente dos Quakers, né, que fazem parte da Igreja Reformada de forma bastante autônoma. E esses Shakers, eles tinham uma dança circular que as mulheres dançavam no centro e os homens dançavam na periferia, como na imagem que eu mostro agora para vocês aqui. Então, nessa dança circular, eles iam rodando, eles iam dançando e iam entrando em transe. E nesse transe, eles recebiam vários tipos de comunicação mediúnica, logicamente. Numa dessas fases, os espíritos dos pele vermelha, dos índios pele vermelha norte-americanos, começaram a se comunicar. E eles previram, mais de 10 anos antes, o que aconteceria lá em Hydesville, nos Estados Unidos. Então, quem diria, os fenômenos de Hydesville, que dão início, né, a uma grande celeuma mundial a respeito do fenômeno mediúnico, começaram com informações de índios pele vermelha norte-americanos. Então, a partir do momento, e agora que começamos a destrinchar esse fenômeno neo-espiritualista, nós temos que falar em Andrew Jackson Davis. Ao contrário do Emanuel Swedenborg, Andrew Jackson Davis ele não tinha praticamente instrução nenhuma, era um semi-analfabeto. Ao passo que Emanuel Swedenborg, um homem altamente intelectualizado, Andrew Jackson Davis mal sabia ler. Ele nasceu nos Estados Unidos em 1826. E Andrew Jackson Davis ele tinha uma mediunidade extremamente pulsante, né? Ele tinha uma mediunidade muito vibrante e uma mediunidade polimorfa de psicografia, de clarividência, de audiência mediúnica, de vidência mediúnica e etc. E quando ele tinha apenas 18 anos de idade, em 1844, não fica muito claro nos escritos dele, até porque os livros dele não foram, infelizmente, traduzidos para a nossa língua portuguesa, só existem em inglês. Ficou claro uma experiência que ele teve em 1844, quando ele provavelmente saiu do corpo físico e foi para as montanhas de Catskill, perto da cidade onde ele morava, que era Poughkeepsie. Então ele diz que lá ele se encontra com Galeno, o antigo médico romano de origem grega, e com o próprio, quem diria, Emanuel Swedenborg, que já desencarnado estava há muito tempo. Então, a partir desse encontro, mais tarde, algumas décadas mais tarde, ele relata que ele começou a despertar, então, para toda a mediunidade que ele possuía. Então, provavelmente já havia uma determinada missão proposta pelo mundo espiritual para Andrew Jackson Davis, mas ele continuou com os seus fenômenos trabalhando de forma rasteira. Até houve um certo tempo que ele foi explorado por um certo alfaiate que explorava o fenômeno mediúnico de cura dele para ganhar dinheiro. Mais tarde ele se livrou disso e ele começa então a escrever a respeito do que ele via no mundo espiritual através da sua vidência, da sua clarividência e quiçá até dos fenômenos de desdobramento pelos quais ele passava. E ele relata coisas assim que só muito mais tarde as obras mediúnicas de Francisco Cândido Xavier e outros médios revelariam, e inclusive antes até do próprio Allan Kardec codificar a doutrina espírita. Ele relata, por exemplo, um caso de desencarnação. Vou deixar aí para vocês
a figura que consta num dos livros dele, um desenho, a respeito de como é feita a desencarnação de uma pessoa. Numa outra oportunidade também, ele deixa um gráfico a respeito de como funciona, qual é a estrutura geral do mundo espiritual. Uma estrutura multidimensional com algumas décadas, ou melhor, bastante tempo depois, o próprio Francisco Cândido Xavier relataria como é o mundo espiritual, numa solução muito parecida com aquilo que Andrew Jackson Davis falou. Então era um médium muito pulsante, com a mediunidade muito exacerbada. Mas o que interessa para a gente mesmo, em relação a Andrew Jackson Davis, que com certeza farei um vídeo específico dele no futuro, para demonstrarmos como a mediunidade ela não escolhe religião, ela não escolhe nível intelectual, porque ela é amoral. Ela simplesmente surge em determinada pessoa, com determinada missão, prova ou expiação em relação a ela. E Andrew Jackson Davis não fugia disso, mas ele fez uma previsão muito interessante a respeito do advento dos fenômenos em Hydesville. Assim como os Pele Vermelha já tinham previsto os fenômenos de Hydesville alguns anos antes deles acontecerem, Andrew Jackson Davis, quase que paralelamente ao acontecimento da primeira vez que o espírito se comunicou na casa da família Fox, ele previa esse fenômeno. Dia 31 de março de 1848, na madrugada, ele escrevia sobre o que aconteceu com ele. Vamos ver. Esta madrugada, um sopro quente passou pela minha face e ouvi uma voz, suave e forte, dizer: Irmão, um bom trabalho foi começado. Olha, surgiu uma demonstração viva. Com certeza, esse espírito que se manifestou para Andrew Jackson Davis falava sobre aquela nova fase do neoespiritualismo que se inaugurava então com a comunicação do caixeiro viajante desencarnado na casa da família Fox. Então nós vemos que a mediunidade dele era algo assim espantoso em termos de precisão. Então ficamos por aqui nesse vídeo. Vimos Emanuel Swedenborg, vimos Edward Irving, os Shakers, e vimos também Andrew Jackson Davis. Na próxima oportunidade, no próximo vídeo, veremos então como começou esse fenômeno das mesas girantes e também o advento das comunicações na casa da família Fox. Então fechamos no próximo vídeo esse histórico a respeito dos fenômenos do período que se convencionou chamar de neo-espiritualismo. Então, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se você gostou do vídeo, por gentileza, curta o nosso canal, comente, ainda que seja para discordar, porque o algoritmo do Facebook ele identifica, através desses comentários, através das curtidas, através da inscrição no canal também, uma melhor posição do canal para estar em divulgação no próprio Facebook, no Google e etc. E se você já é inscrito no nosso canal, também clique lá no sino ao lado do botão de inscrição para receber notícias de novos vídeos. No mais, muita paz, muita saúde e felicidade a todos.